Paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o professor David Vinícius e vamos falar sobre a escola bíblica dominical. O título ou tema dessa aula é: a escola bíblica dominical deve conduzir os alunos à vida eterna. E quero começar essa aula, lendo um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Então, eu quero abrir no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo de número 10, para nós falarmos sobre a abundância de vida por meio da escola bíblica dominical. Então, João, capítulo 10, e o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Repetindo, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus ele está falando que ele é o bom pastor. Ele vai falar que ele é o bom pastor. Ele vai falar que veio para cuidar das suas ovelhas. Ele veio falar também que o mercenário, que o ladrão, ele só tem um objetivo, e o objetivo do ladrão não é dar vida, não é nem dar vida e nem vida com abundância, mas ele, Cristo, ele veio dar vida com abundância. Então, dentro dessa comparação, então eu quero falar sobre a escola bíblica dominical deve conduzir os alunos a uma vida abundante. E que vida abundante é essa? Cristo Jesus. Essa é a nossa vida, e vida com abundância é estar em Cristo Jesus. Os fariseus, chamados por Jesus de filhos do diabo, agiam como o ladrão que vem roubar, matar e destruir. Então, os fariseus, os hipócritas, eles já cumpriam, já faziam essa função de roubar, matar e destruir, com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, com algumas de suas práticas, o legalismo religioso. Então aqui nós já vemos já algumas características já desses fariseus hipócritas que tentavam ali, que destruíam o povo do Senhor, as suas ovelhas. Esses líderes religiosos matavam e destruíam as pessoas que eles roubavam. Então aqui, tendo essa comparação, nesse ponto de vista, os fariseus aqui, com as suas doutrinas, com a sua religiosidade, eles matavam e destruíam as ovelhas do Senhor ou as pessoas a qual eles roubavam. O ladrão não tem outra agenda a não ser roubar, matar e destruir. Essa é a agenda do ladrão, é matar, roubar e destruir. Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos ensinadores, eles têm esse objetivo, em matar, roubar e destruir. E como é que eles podem, ou como é que eles fazem isso? Eles injetam dentro da igreja, eles se infiltram dentro da igreja com seus ensinamentos perversos, com o liberalismo teológico, com um ceticismo no meio da igreja, manipulando textos bíblicos e assim trazendo mentiras no meio do povo de Deus. E a escola dominical, por ela conduzir os alunos para a vida abundante, ela tem por obrigação em combater essas coisas que estão entrando dentro das nossas igrejas. O ceticismo, o misticismo religioso,
a acreditar em objetos, tem que combater e ensinar os seus alunos que essas práticas, que essas coisas são danosas à fé cristã. Então, por isso que a escola dominical, ela conduz os alunos para a vida e a vida com abundância. Também aponta para todos os líderes religiosos que oprimem e destroem o povo em vez de apacentá-los. Não tem nada pior um obreiro que não tem vida com Deus e não tem vida na palavra e dirigir o rebanho do Senhor. Porque ele vai destruir o rebanho do Senhor. Ele vai matar aquelas ovelhas que estão ali. Porque esses líderes só olham para as ovelhas para arrancar suas lãs, para arrancar o dinheiro ali, para arrancar a sua gordura e deixar elas morrerem à mínguas. Então, o ladrão, esses falsos religiosos, esses falsos líderes, eles vêm só para isso, não para apacentar as ovelhas, mas para roubar as ovelhas. A escola dominical, ela veio para apacentar. A escola dominical veio para conduzir. A escola dominical veio para mostrar o caminho que essas ovelhas têm que andar ou têm que caminhar. É a vida abundante em Cristo Jesus. Então, a escola dominical, ela tem que promover uma vida abundante por meio de Cristo. A escola dominical, ela tem que trazer esse sentimento, esse desejo por essa vida abundante nos seus alunos, para que venhamos cumprir, o nosso objetivo. Essa é uma descrição clara do próprio diabo, inspirador de todos os falsos pastores e mestres. Então, agora aqui abrindo o leque, é uma descrição clara do próprio diabo também. Porque de fato ele veio para roubar, matar e destruir. Primeiro ponto, Jesus está falando ali da liderança. E agora abrindo o leque, também fala do próprio diabo, que a função dele é isso, é matar, roubar e destruir. E tem muitos que estão sendo guiados por líderes que estão sendo inspirados pelo diabo. Líderes que estão sendo influenciados pelo diabo. Líderes que querem de fato matar o seu rebanho. Porque ele não tem um amor pelo rebanho. O diabo não tem amor. Então, ou seja, ele veio para matar, roubar e destruir. E as nossas escolas bíblicas dominicais, elas têm que estar alertas a isso. Lutar para trazer aos alunos, para levar os alunos a vida abundante em Cristo. Porque o diabo, ele não cansa de lutar contra nós. E se os nossos alunos não estiverem preparados para o enfrentar, vamos ter derrotas no campo espiritual. Dentro do texto, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A palavra vida no grego é zoe, que no presente contexto traz a ideia de o tipo de vida que Deus tem, que deu ao Filho. Dentro desse contexto, então, que tipo de vida é essa? É uma vida que Deus tem e que deu ao seu Filho. Então, como eu posso ter uma vida abundante fora de Cristo? Não tem como. Para eu ter uma vida abundante, é só por meio de Cristo. Então, eu tenho que ensinar os meus alunos, trazer essa convicção aos meus alunos que a vida abundante não está propriamente dito num emprego melhor, numa casa melhor, num carro melhor, não. A vida abundante está em Cristo. Viver para Cristo, servir a Cristo, viver em Cristo. É isso que nós temos que ensinar aos nossos alunos.
Com isso eu vou conduzindo esses alunos à fonte da vida e vida abundante, que é Cristo Jesus. Então a escola dominical ela tem que promover esta vida, que é através de Cristo Jesus. O foco, o pilar de todo o ensinamento é Cristo Jesus. Se não for Cristo, a escola dominical não vai conseguir cumprir esse objetivo de conduzir os alunos à vida eterna, que é Cristo Jesus. A palavra abundância no grego, parisson, que significa plenitude, demasia, mais do que realmente necessário, algo acima do usual. Então, quando Cristo veio, ele veio falar que veio da vida, a vida em Deus e a vida que Deus deu ao Filho, mas também em abundância, ou seja, algo acima do necessário, acima do usual, ou seja, uma vida abundante. Aqui eu não estou falando de montar império na terra, não é isso, mas ter uma vida abundante, uma vida de comunhão, uma vida de compromisso com Deus. Assim nós temos uma vida em abundância, em Cristo Jesus. Uma vida espiritual nestes níveis implica em saber sobre Deus e relacionar-se com Ele abundantemente. Então, quando a gente fala de uma vida em abundância, uma vida espiritual neste nível, fala de relacionamento, fala de saber sobre Deus de forma abundante. Então, a nossa vida, professor, e a vida dos nossos alunos tem que ser vida em abundante, em saber quem é Deus e em relacionar-se com Deus. Como pode haver um relacionamento com Deus? O primeiro ponto é a oração. A oração pode nos levar a ter um relacionamento com Deus, porque é ali que nós dialogamos com Deus, é ali que conversamos com Deus, é ali que expomos a Ele os nossos problemas. Uma vida de oração. Uma vida de oração é uma vida de abundância em Deus. Então, professor, você tem que orar e tem que incentivar os seus alunos a ter uma vida de oração. Você precisa incentivar os seus alunos a terem uma vida de oração. Mas você, professor, também precisa ter uma vida de oração para ter uma vida abundante. Quanto maior progresso nossos alunos fizerem na fé, mais perto eles se aproximam da plenitude da vida. Então eu tenho que conduzir os meus alunos a progredirem na fé, a desenvolverem na fé, a crescerem na fé, para que eles possam ficar mais perto da plenitude, se aproximar da plenitude da vida, ensinando eles o quê? A crescerem na fé. A escola dominical ela tem que produzir um crescimento na fé. A escola dominical ela tem que ajudar os alunos a crescerem na fé, para que eles possam se aproximar mais dessa vida abundante em Cristo Jesus. O conhecer Deus implica num relacionamento direto, sem intermediário humanos. Ou seja, você pode até contar com ajudas,
Mas você não pode colocar a sua confiança no homem, como se o homem fosse o intermediário entre eu e Deus. A Bíblia diz que só existe um intermediário, que é Cristo Jesus, entre Deus e os homens. Então, às vezes, nos preocupamos em levar o nosso problema diante de homens. Às vezes, surge um problema, eu já quero ir direto num líder, num pastor, para tentar... Não. O primeiro ponto é oração. Apresentar aquele problema, aquela dificuldade a Deus, para que nós venhamos ter esta vida em abundante, um relacionamento com Deus que nós precisamos. Então, conhecer a Deus é isso, é ter um relacionamento direto. Como o véu se rasgou, eu vou direto a Ele, ao Pai, em nome de Cristo Jesus, e apresento a Ele as minhas petições em orações. Um relacionamento direto, sem intermediário. Um relacionamento não meramente intelectual, mas experimental e real. Ou seja, eu tenho que ter essa experiência com Deus, essa intimidade com Deus, um relacionamento real com Deus. Professor, você, professor, precisa ter um relacionamento real com Deus, para que você possa incentivar os seus alunos a também terem um relacionamento real com Deus. Com Deus. Por que às vezes as nossas classes não crescem? Por que às vezes os nossos alunos não se desenvolvem? Porque eu, como professor, não tenho um relacionamento real com Deus. Não gasto tempo em oração, não gasto tempo com nada disso e quero depois ensinar os meus alunos. Por isso que às vezes não há um crescimento, por causa da vida apática a qual eu vivo, de vida sem profundidade com Deus. Um relacionamento de confiança com Deus, onde ultrapassa as circunstâncias da vida. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu tenho certeza dessa vida abundante em Cristo Jesus, tanto os professores da escola dominical, tanto os alunos, esse relacionamento vai ultrapassar circunstâncias da vida. O professor pode estar passando por o maior problema da sua vida, mas por ele ter uma vida em abundância, ele consegue vencer essas circunstâncias. Por quê? Por causa do relacionamento que ele tem com Deus. Então, professor, se você tiver esse relacionamento com Deus, os seus alunos podem seguir o seu exemplo e também buscar um relacionamento com Deus, e assim eles também vão vencer as dificuldades, as intempéries da vida. Por meio de quem? De Cristo Jesus, onde a escola dominical conduziu os alunos à vida eterna, que é Cristo Jesus, a vida abundante, que é Cristo Jesus. Um relacionamento abundante com Deus nos ensina a chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Quando eu choro com os que choram e alegro-me com os que se alegram, eu posso ensinar isso aos meus alunos, a ter mais empatia com as pessoas, a amarem as pessoas, a amarem os nossos inimigos. E esses nossos alunos, com a vida abundante em Cristo, vão fazer as mesmas coisas, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
É isso que a escola dominical tem que promover na vida dos alunos. Vida abundante na vida desses nossos alunos. Mostrar por meio das nossas convicções que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Um relacionamento de intimidade com Deus se adquire e cresce na medida em que a confiança aumenta. Quanto mais eu confio em Deus, mais eu ensino aos meus alunos a confiarem em Deus. Por causa da intimidade. E essa intimidade ela vai crescendo, se adquire por meio de confiança em Deus. Ensinar os nossos alunos a confiarem em Deus, acreditarem que Deus é poderoso para operar muito mais do que nós imaginamos ou pedimos. Hoje, às vezes o professor ele está passando por luta que ele mesmo passa um desânimo para os alunos. Porque talvez, às vezes, ele mesmo não confia que Deus pode operar um milagre na vida dele. Professor, por mais que você esteja passando por dificuldade, você tem que mostrar a convicção, a confiança, a intimidade, o relacionamento que você tem com Deus, para que seus alunos possam seguir esse exemplo. Esse exemplo agora que a maioria dos nossos professores só ficam lastimando a sua vida, lastimando. Mostra o poder de Deus na nossa vida, o poder que esse Deus tem nas nossas vidas. É vida em abundância, vida abundante. Essa geração só podem influenciar positivamente a geração futura se a primeira tiver um relacionamento profundo com Deus. Como é que essa nossa geração vai influenciar as gerações futuras se ela não tem um relacionamento com Deus? Não tem um relacionamento com Deus. Como? Claro, não generalizando. Mas se pega os nossos professores de escola dominicais, quantas horas de orações eles têm por dia ou por semana? Quanto tempo esses professores pagam preços em favor dos seus alunos? Como vai haver uma profundidade de vida com Deus se os nossos professores às vezes não têm essa profundidade? Então como eles vão incentivar os alunos a terem profundidade no relacionamento com Deus se eles não têm? Então nós precisamos, professores, serem os exemplos, ser o exemplo para os nossos alunos. Ter uma vida de oração, uma vida de consagração, para que os nossos alunos possam copiar isso de nós. Caminhando para o final, para os nossos alunos terem ou serem despertados para terem um relacionamento profundo com Deus, os professores devem dar o exemplo. É o que eu falei aqui anteriormente. Nós devemos ser os exemplos de condutas, o exemplo de vida, se vestir como homens e mulheres de Deus. Agora o professor vem dar aula, ou a professora vem dar aula com uma saia apertada, modelando o corpo. Aí nós temos ali jovens e adolescentes que ainda estão no processo de desenvolvimento da sua fé. Como é que eles vão desenvolver de sua fé se as professoras, falando no sentido das mulheres, se essas professoras não se vestem adequadamente para vir dar aula?
professor deve ser o exemplo. O exemplo. E dá o exemplo. Na oração, na palavra, tem que ser o exemplo. Para finalizar, essa aula foi mais rápida, essa aula. Já lembrando, né? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar essas aulas, esses vídeos com professores, com amigos, em nome de Jesus. Para finalizar, como os professores vão cobrar a oração se não oram? Como? Vão cobrar oração sendo que não oram. Como vão cobrar? Aí por isso nós temos muita escola bíblica, muitas classes mortas. Porque o professor não ora, como os professores não oram, como o professor não ora, como eles vão cobrar a oração de alguém? Como vão cobrar leitura bíblica e de bons livros se eles mesmos não leem nem a Bíblia e nem bons livros? Quer ver um exemplo? Superintendentes, dirigentes, visite a biblioteca do seu professor. Visite a biblioteca do seu professor e vê como é a biblioteca do seu professor. É vergonhoso. Muitos dão vergonha às suas bibliotecas porque são raquíticas demais. Se eles tiverem biblioteca. Por quê? Como é que começa a montar uma biblioteca? Comprando livro, lendo livros, colecionando livros bons. Mas se os professores não têm incentivo para isso, para que eles vão comprar livro? Para que eles vão investir em livros? Como é que eles vão cobrar então a leitura da Bíblia, leitura de bons livros, se eles mesmos não leem, se eles mesmos não estudam? Como vão cobrar jejum se não jejuam? As 3 coisas importantes para nossas vidas: o jejum, a oração e a palavra. Como é que vão cobrar essas 3 coisas dos nossos alunos se os professores não praticam essas coisas? Como, professor? Como a escola bíblica pode promover ou conduzir os alunos à vida abundante? Por meio da palavra, por meio da oração, por meio do jejum, pagando um preço para os alunos, pagando um preço para a escola bíblica dominical, ensinando verdadeiramente o Evangelho, a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Porque o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, veio para dar vida e abundância. E é isso que eu tenho que passar e ensinar aos meus alunos. Que eles precisam ter vida abundante em Cristo Jesus. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de palavra. É isso que eu tenho que ensinar aos meus alunos, a buscarem uma vida com abundância. Então a escola bíblica dominical deve conduzir os alunos à vida abundante, que está em Cristo Jesus. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dá o like, continue orando por nós e que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula ou o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.